Agora, vamos falar sobre o esquema de corrupção no Ministério da Educação e o que falou o ministro. O ministro da Educação começou a ser perguntado pela Polícia Federal sobre os pastores. Perguntaram para ele quem indicou os pastores, porque que esses pastores viajavam inclusive em avião da Força Aérea Brasileira, o que é proibido. Muita gente não sabe, mas ministro não pode levar quem não é nem funcionário em avião da Força Aérea Brasileira, e o ministro levava os dois pastores. Aí, perguntado, o ministro falou, não, foi o Bolsonaro que indicou os dois. Aí, eu acho que ele percebeu o erro, falou, pô, acabei de ferrar o Bolsonaro aqui. Aí ele tentou corrigir e piorou. Ele falou o seguinte, olha, mas o Bolsonaro nunca me perguntou como eram as reuniões, viu? O Bolsonaro jamais, ele indicou os dois, mas ele não perguntava, ele não fazia o acompanhamento do que esses dois faziam. E precisava, os dois encontraram o Bolsonaro mais de 10 vezes. Inclusive eu vou te mostrar aqui foto dos quatro juntos, do ministro com o Bolsonaro e os dois pastores, todos eles juntos. Então não precisava o Bolsonaro perguntar para o ministro o que os pastores estavam fazendo, porque o Bolsonaro se encontrava com os dois. Aqui, ó, o Bolsonaro, o general, sempre tem um general no meio dos bandidos, né? Bolsonaro, o pastor aqui e o general Ramos. Aí, de novo, ó, Bolsonaro, o general bandido e o pastor bandido. Aí aqui, Bolsonaro, o general e o pastor. Aí aqui, outra foto, inclusive tá o ministro ao lado. Tem várias fotos deles todos juntos. Então, os dois se encontraram com o Bolsonaro mais de 10 vezes. Outra coisa, a Polícia Federal já interrogou mais de 10 prefeitos. O ministro foi preso porque a Polícia Federal conseguiu provas, não só o testemunho de mais de 10 prefeitos que delataram os pastores, mas a Polícia Federal conseguiu provas, aí eles não especificaram se foi por quebra de sigilo ou o quê, mas provas de que realmente todo mundo ali se beneficiou de dinheiro público. Então a coisa vai ficar muito difícil para o Bolsonaro, e os assessores do Bolsonaro vazaram para a Globo e vazaram também para o UOL o seguinte, que o pavor agora do Palácio do Planalto é que agora no fim da tarde o ministro deve depor novamente, e ele, não tenha dúvidas, ele vai confirmar o que ele falou no primeiro depoimento. Só que o primeiro depoimento foi desastroso, porque ele disse que o Bolsonaro indicou os dois, ele disse que os dois não tinham cargo nenhum no Ministério da Educação, ele fala, eu não sabia que os dois faziam aquilo. E aí o ministro, ele falou no primeiro depoimento, e já foi provado que é mentira dele, que ele fez a denúncia, que em agosto do ano passado, teve uma denúncia anônima que foi feita à Controladoria Geral da União, de que estavam pedindo propina a prefeitos. A Controladoria Geral da União começou uma investigação, mas demorou, e só concluiu a investigação quando o esquema veio à tona. Aí concluíram a investigação e falaram, realmente teve coisa errada aqui. Então, a CGU está investigando. Só que essa denúncia não foi feita pelo ministro, foi feita por um dos prefeitos. Ele falou que foi ele. Então, já confirmou que o ministro mentiu. Então o ministro agora ele vai ter que se livrar, por isso que ele está preso. Porque se o ministro falasse, o Bolsonaro mandou, os pastores estavam lá, eu não tenho nada com isso, eu nem sabia, tem uma coisa, só que tem um problema, sabia, e está provado que sabia. Agora, o problema é o seguinte, os dois pastores, para se salvarem da prisão, para salvarem de uma cana brava, eles vão ter que falar quem era o chefe do esquema, aí eu vou te falar. O chefe do esquema não era o ministro. O chefe do esquema não eram os pastores. Quem era o chefão do esquema? Comenta aí você. Eu vou falar. Jair, o falso Messias, diabo, Bolsonaro. Esse é o chefão do esquema. É isso o que está causando pânico no Bolsonaro. Olha, a campanha do Bolsonaro, tá uma crise danada na campanha do Bolsonaro. São dois marqueteiros profissionais. Um é o Duda Lima e o outro se chama Sérgio Lima. Eles têm o mesmo sobrenome, e um site bolsonarista chegou a falar que eles eram irmãos, mas depois saiu uma matéria na Folha dizendo que não são, que é só o sobrenome que é igual. Ok, irrelevante. Acontece que um não confia no outro. E aí esse Duda Lima, que é o marqueteiro oficial do PL, que é o partido do Bolsonaro, ele montou uma arapuca para o Sérgio Lima. Ele mandou por WhatsApp um vídeo para o Sérgio Lima e mandou só para ele. Falou, esse vídeo não é para ser publicado, é só para você ver se esse vídeo tá bom ou não, se tá bom para a campanha. Ok, ele mandou esse vídeo e o vídeo vazou na mídia. E aí o vídeo foi publicado. Ou seja, se eu mandei o vídeo só para você e esse vídeo vazou, eu já sei que é você quem tá vazando tudo para a mídia. Então, o Duda Lima avisou o Flávio Bolsonaro e avisou o presidente do PL o seguinte, olha, o Sérgio Lima é quem tá vazando as coisas da campanha para a mídia. Então, sempre que a gente fala aqui, olha, crise na campanha do Bolsonaro, quebra-pau, tudo mais. Boa parte é pública, do Flávio e o Carlos é pública. Mas boa parte é vazada. Já sabem quem vazou. Só que tem um problema. O problema é a burrice do Bolsonaro. O Bolsonaro é amigo desse Sérgio Lima. O Bolsonaro não quer tirá-lo da campanha de jeito nenhum. E o Duda Lima, que é o marqueteiro oficial, não tem acesso ao Bolsonaro. Juntos,
Duda e Sérgio Lima fizeram uma estratégia nas últimas semanas, com muita briga, mas fizeram a estratégia, que é o seguinte, ó, a gente precisa tirar ponto do Lula. Para tirar ponto do Lula, a gente precisa falar de corrupção. Então vamos falar o seguinte, não tem corrupção no governo Bolsonaro e lembrar do petrolão, de tudo mais, pegar aquelas delações sem prova e fazer muito disso nas redes sociais, com a ajuda do Carlos aí, para ver se a gente consegue tirar alguns pontos do Lula. Eles precisam que o Lula não ganhe no primeiro turno. Para o Bolsonaro tentar o golpe, tem que ter segundo turno. Então, o Lula ganhando no primeiro turno em todas as pesquisas, principalmente nas presenciais com larga margem de vantagem, fica ruim para o Bolsonaro dar golpe. Aí, é isso. Eles precisam tirar aí 4 ou 5 pontos do Lula. Eles sabem que há uma parte da população que hoje diz que vota no Lula, mas que, se for lembrada desses esquemas, pode ser manipulada novamente como foi no passado. Ok. Só que agora caiu por terra a estratégia. Caiu, foi por água abaixo. Por quê? Porque o ministro do Bolsonaro acaba de ser preso por corrupção e o ministro delatou o Bolsonaro na Polícia Federal. Aí ferrou. Como é que você vai falar de corrupção do Lula quando o Bolsonaro é o atual presidente e o Bolsonaro é corrupto e os pastores que o Bolsonaro indicou e que são amigos da Michelle, não de qualquer pessoa, da Michelle, o nome dela, porque ela recebeu o cheque do Queiroz. Esses pastores pediam propina. Fica impossível. Agora os assessores do Bolsonaro não têm mais estratégia para a campanha. Acabou a estratégia da campanha do Bolsonaro. A prisão do ministro hoje foi, não um balde de água fria, mas foi assim, um dos últimos pregos no caixão do bolsonarismo. Tá acabando o bolsonarismo, esse pesadelo que nós estamos vivendo tá acabando. E eu vou te falar aqui o que eu disse lá no final de março. Eu lembro muito bem do que eu falei. Eu falei, olha, estão roubando dinheiro público, porque em véspera de eleição eles pegam esse dinheiro em espécie, dinheiro vivo, e eles compram votos. Eles compram votos em véspera de eleição. E parte do esquema de fazer a população ficar cada vez mais pobre é porque a pessoa que está pobre acaba vendendo o voto mais barato, que a pessoa vende voto por R$50, por R$100, eles compram votos com dinheiro vivo no dia da eleição. E isso é comprovado. Então estão roubando dinheiro para isso, só que agora o esquema tá caindo por terra. Outra coisa é o seguinte, quanto mais tempo ficarem presos os dois pastores, maior a possibilidade deles delatarem também o Bolsonaro. Se os dois delatarem o Bolsonaro, acabou. Aí o governo vem abaixo completamente. O Randolph Rodrigues já falou o nome dos senadores que deram assinatura para a CPI do Bolsolão do MEC. Está sendo chamado de Bolsolão do MEC o esquema. Ok, faltam 2 assinaturas. 2. Há muita gente que hoje não está mais com o Bolsonaro e que ainda não assinou. Fernando Bezerra Coelho estava pedindo voto para o Lula na semana passada. Fernando Bezerra Coelho, lá em março, ele ainda estava com o Bolsonaro. Hoje não, hoje ele é oposição, então talvez ele assine. Tem também 2 senadores do PSD que não assinaram o pedido de CPI e que eram parte da base bolsonarista, mas que já estão pedindo votos para o Lula abertamente. Tem também o Davi Alcolumbre, que também está subindo no palanque, chamando gente do PT para o palanque dele, e que está pedindo votos abertamente para o Lula. Esses aí, então, são 4 nomes que ainda não assinaram o pedido de CPI. Só faltam 2 assinaturas. 4, aí você tem que estão claramente na oposição ao Bolsonaro hoje e não estavam lá em março. Quer dizer, gente pulando do barco. Eu fiquei falando, desde novembro eu tô falando, olha, março, abril, maio, junho, aí julho, vai pular muita gente do barco. Muita gente falava, não vai, o Bolsonaro tá lá com todo mundo. Olha aí, eu já dei 4 aí que já pularam do barco. A boa notícia é que o nosso pesadelo chamado Jair Bolsonaro está acabando. Falou.